Vamos começar, Ok, Cris? sim, já está gravando, eu já vou passar lá para o slide que a gente parou. Tem a musiquinha tocando, já vamos tirar. O último slide da aula passada foi esse aqui. Então vamos começar aí. Gente, não sei se vocês lembram, nós estamos falando sobre arrogância, e ela está bem relacionada com o trecho do Evangelho. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E essa aula explica como a lei de Deus rebaixa todos aqueles que se exaltam, todos aqueles que se arrogam em melhores que seus irmãos, de como eles são rebaixados. Isso pode acontecer nesta vida, pode acontecer a cada momento do seu dia. Você pode ter momentos de exaltação, de otimismo, de alegria, e, ao mesmo tempo, você ter baixa estima, vulnerabilidade, processos depressivos, melancolia e etc. Então, esse pêndulo ele vai oscilar dependendo do nível evolutivo que você está ou daquilo que foi combinado para a tua reencarnação e que você não está cumprindo. Depende muito também do seu grau de resistência em obediência à lei ou não. Lembrar que todos nós temos um centro, e esse centro é que deveria comandar, e no nosso caso isso não acontece porque não estamos conscientes, estamos alienados ou aprisionados em alguma dessas personalidades e desses fragmentos da arrogância, do orgulho e do egoísmo que vamos estudar mais para frente. Então, a cada movimento de superioridade que nós tivermos frente a qualquer situação, a qualquer irmão, nós vamos ter um momento onde nós vamos ser humilhados até chegarmos ao equilíbrio. Então, aqui, o Espírito Adamastor, do livro Ícaro Redimido, ele explica como funciona a nível perispiritual, a nível de energia e a nível de consciência, essa retração psíquica. Então, vamos lembrar que um ato arrogante, 2 atos arrogantes, 3 atos arrogantes, 10 atos arrogantes, 1000 atos arrogantes, até você chega no momento onde você fica buscando para você mesmo situações que depois vai ter que passar. Quando chega no limite máximo da sua capacidade, que é o limite máximo de retração, a vida, através desse pêndulo, carrega todas essas forças, as perispirituais, as conscienciais, as forças químicas e todos os outros aspectos do nosso espírito, e leva ele para o lado negativo, para o lado da baixa estima. Ô, Cris, a Tinelli continua dizendo que não tem áudio. Conversa com ela pelo bate-papo e vê se ela resolve isso. Então, ele diz ali, a retração psíquica será também exacerbada, carregando consigo todas as energias perispirituais, as físicas, situadas no antípodas das intenções inicialmente pretendidas pelo ser, posicionando no hipoegotismo. Então, você tem um hiperegotismo, uma exacerbação do ego, uma exacerbação do egoísmo, ao nível que você pode suportar. Quando chega naquele limite, a vida carrega todas essas forças no sentido contrário. Então, se é de exaltação, se é de autodeterminação, se é de arrogância, você vai sofrer depressão, baixa estima, vulnerabilidade, vergonha, timidez, inseguranças, incertezas, melancolias, e etc, etc, etc. E nós vamos ver isso mais para frente. Isso está acontecendo com cada um de nós durante todo o dia. Ninguém percebe, porque ninguém está atento à sua mente, observando esse movimento pendular. Dependendo do grau evolutivo que você esteja, e aqui vou lembrar os ciclos evolutivos, que foi uma aula, acho que a Claudine que deu,
Se você estiver no primeiro ciclo, que é de abuso-alegria, você vai abusar e essa retração vai acontecer talvez numa outra encarnação, talvez em 2 encarnações. Se você estiver no segundo movimento, você já vai ter isso mais rápido. Você, todo ato arrogante teu, imediatamente. Se você estiver no terceiro, então, é na mesma hora. Você vai ter, se você estiver no momento já de redenção, pronto, para se libertar disso, no mesmo momento que você tiver um simples pensamento de arrogância, você vai ter um momento de baixa estima imediato. Então, a personalidade se embalará de completa depressão, perda de suas potencialidades. Então, você tem uma perda consciencial e uma perda de energia. O sabor errôneo das vitórias se torna pesar, configurando o que denominamos de hipopsiquia, e na Terra se identifica como os distúrbios depressivos. Então, você tem a hiperpsiquia, que é a exacerbação do orgulho, e você tem a hipopsiquia, que é o contrário, que é o processo depressivo. São os dois extremos disso. Mas você está no centro. A questão é que você não observa isso, você não vê isso. Você está no automatismo. Você está nos condicionamentos. Você não tem nem noção de onde está seu consciente. Você não tem nem noção do que é observar, do que é estar no estado de atenção completo, observando essas personalidades preponderarem no seu psiquismo. Sempre vai ter uma personalidade que vai querer preponderar no seu psiquismo, dependendo do momento que você esteja vivendo. A questão é que quem deveria e deve estar preponderando é o seu consciente, é o seu self, é o seu átomo, é a centelha divina, é a sua consciência. Mas você precisa ter noção de que ela existe, de como você libera essa energia e fica consciente dela. O observador, que é a minha consciência, deve estar observando o que está passando no meu consciente naquele momento. De qual personalidade quer preponderar, e eu tenho que dizer se quero ou se não quero. Ou se eu vou viver simplesmente do meu consciente, do amor que eu tenho, das respostas que já estão dentro do meu coração. Eu não preciso passar por esse tipo de experiência. A próxima, Cris. Todavia, o fenômeno guarda irrevogáveis limites, pois a renovação das energias perispíricas é artigo indeclinável da lei. Deter uma onda na sua crista ou na posição depressiva seria decretar fatal extinção. Significa uma verdadeira morte do espírito. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a vida é Deus, não é? Deus é vida, o amor é vida. Não tem a questão da morte no sentido espiritual, porque morte não existe para o espírito. O espírito é eterno. Morte para o espírito é ter depressão. Vida para o espírito é ter felicidade e alegria. Por isso que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, que é o amor. A verdade é o amor dá vida a tudo. Quando não se tem amor, tem morte. Então, a vida, Deus, não trabalha numa direção só. Então, você não vai ter só arrogância e você não vai ter só depressão. A vida, como eu expliquei no início da aula, ela trabalha com contração e expansão. Elas são dois movimentos. Em tudo, há dois movimentos, mesmo no amor. Só que o amor ele contrai no amor, ele expande no amor. No caso nosso ali, você contrai na arrogância e você expande na depressão. Depois você contrai na depressão e você expande na arrogância. E você fica fazendo esse movimento pendular. Ela nunca vai ser uma coisa só. Por isso que o Chico sempre fala, tudo passa. Então, tem os populares, depois da tempestade vem a bonança, porque a vida trabalha com contração e expansão. Nunca é um movimento solitário, porque esse movimento solitário significaria morte, significaria uma contração de consciência tão grande que a pessoa ficaria sem ter consciência. Isso seria realmente a morte do espírito.
Próximo, Cris. Assim, em prol da própria sobrevivência do ser, a lei impõe a permanência e a reciclagem das forças que acompanham sua consciência nas alternantes fases de expansão e contração, que foi o que eu acabei de explicar. Eu queria saber se está todo mundo entendendo. É importante que vocês entendam e vivenciem isso no dia a dia. E a segunda pergunta é: alguém observou esse movimento pendular durante a semana? Alguém observou os seus pensamentos, movimentos de contração e expansão? Alguém observou se num momento estava muito alegre, daqui a pouco achava que não prestava mais? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão entendendo, pelo menos? Alguém pode dizer: estou entendendo, sim. Gente, não dói nada falar aqui, tá? Nós, inclusive, não Sim, eu cobramos. estou Pode falar à entendendo. vontade, é de graça. Estou entendendo sim, Jorge. Então, Ok, tá. além de Eu tô entender, entendendo. precisa observar isso no dia a dia, tá, gente? Porque esses dois movimentos, na verdade, eles não são verdadeiros. A verdade está no seu centro. Como o seu centro não atua, você fica fazendo movimentos pendulares. É bom entender isso, porque o pêndulo leva você a um desequilíbrio, a uma desordem psíquica. Porque se ele te leva para um lado, te leva para o outro, te leva para um lado, para o outro, daqui a pouco você não sabe mais do que pensar. Eu vejo muita gente falando: eu não sei nem o que pensar. Eu não sei mais o que é certo e o que é errado. É exatamente por causa desse movimento. E isso facilita muito processos obsessivos. Porque a casa mental ela está sem dono, ela está em desordem, está no caos, ela está em desequilíbrio total. Os movimentos cíclicos do pêndulo, eles ficam nervosos, agitados. Eles vão cada vez fazer isso numa maior velocidade. E muita gente fica muito perdida com isso, causa muito constrangimento para a pessoa. Porque tudo isso é energia. E quando Jorge, Oi, é a Karine. pode falar. Essa Oi, Karine. confusão. Oi, tudo bem? Essa Sim. confusão mental, assim, já senti várias vezes, né? Eu até já te falei algumas vezes, dá para sentir muito que a pessoa está em um processo obsessivo mesmo, assim. Parece que quanto mais, assim, talvez mais confuso, mais processo obsessivo, ou vice-versa, não sei. Mas é bem notável, assim, de você não conseguir nem explicar o que está sentindo, em pensar e dizer o que é, ou muita confusão, assim, já senti bastante. É isso aí. Por quê? Porque o pêndulo está muito nervoso, ele está neurótico, né? Ele está indo numa velocidade muito grande, para cima e para baixo. Então, você não sabe mais o que é. Não é? E esse fator, assim, não é que ele é obsessivo, esse é um fator que é teu. Tá? É um conjunto de situações que está acontecendo no seu psiquismo, não que um obsessor esteja fazendo. Isso quer dizer o seguinte, que você está em resistência com o processo evolutivo. Então, acontece assim, Karine. Chega a tua reencarnação ela foi estudada. Ele disse assim, quando a Karine fizer 20 anos, essa onda, né, ela precisa colapsar essa onda, ela precisa colapsar essa energia, ela precisa fazer esse movimento consciencial. Nós sempre vamos ter consciência e energia. Tá? Consciência é a ideia, e a ideia faz a energia. Então, você tem uma consciência com energia que chega até você pelo seu coronário. Aí você diz assim, não vou fazer. Não vou fazer o movimento. Eu vou continuar como eu estou muito feliz. Tenho emprego, tenho carro, tenho namorado, tenho família, estou indo na praia, compro o que eu quiser no shopping, faço o que eu quero. Estou muito feliz. Ou você pode dizer, estou muito revoltada, não quero isso aí. Estou passando por um momento difícil, está me faltando tudo, e eu estou revoltada, não vou fazer. Essa energia, ela vai para a sombra, ela vai exatamente para a arrogância, ela vai exatamente para os fragmentos da arrogância. Quando a gente fala arrogância, é uma síntese, né? A arrogância você tem desde ser dono da verdade, a você ser soberbo, a você ter altivez, a você ser competitivo e outras coisas que a gente vai estudar para frente. Então, em algum momento,
essa energia vai ser colapsada por uma dessas personalidades. Pode ser da soberba, e você cada vez mais se soberba. Pode ser da vaidade, cada vez mais você empina o narizinho, né? Mas aí depois a energia continua vindo. E outro fragmento vai colapsar essa energia. E eles vão ficar dentro desse pêndulo, porque toda vez que você exagerar para um lado, o pêndulo vai te jogar para o outro. Aí você pega um fragmento e vai para o outro. Você pega um fragmento e vai para o outro. Você pega a soberba e volta para lá. Aí você pega a altivez, volta para lá. Aí você pega a dona da verdade, volta para a ignorância. Chega um momento que são tantos fragmentos e tantas coisas que você está perdida. Isso facilita o obsessor, porque é uma casa sem dono. Uma casa sem dono é uma alienação mental. Você ficou alienada das suas próprias potências, como ele diz, né? No slide anterior. Você perdeu o discernimento, você perdeu a inteligência, você perdeu o conhecimento, você perdeu o pensamento já não é mais teu, né? Ele está no automático. Você perdeu a consciência e aí você está dominada. E aí os obsessores chegam, eles vão chegando a partir deste processo. E por que eles chegam? Porque você não fez o movimento correto. E como tem uma lei de responsabilidade, né? Quando você não faz o movimento correto, o movimento evolutivo, você tem que ser responsabilizado. Esse é um movimento para te salvar. Então, eles vão te constranger, não é? Por todos esses aspectos que você colocou, a querer fazer o movimento. Que é o que aconteceu. Então, deu certo. Deus é muito inteligente. Então, assim... Deu certo, eu parei aqui, no meio desse barco viking. Ai, ai. Então, assim, Não os movimentos, eles não são ruins, eles são para nos ajudar. Depende de como você vê-los, não é? E estou falando de você, isso serve para todos nós. Então, é assim que funciona. Porque você tem um estudo, você tem um mapa kármico que estudou a sua reencarnação. Travou. E esse aspecto que você colocou Jorge. aí, ele é, um pouquinho, ele é muito ruim. Você tem uma mente em desordem, você tem uma mente no caos. Eu não sei se outros irmãos aí tiveram, mas é a pior coisa que o ser humano pode sofrer. O Jorge está dando uma travada aí no teu áudio. Tá travando. Né? Travou ele. Causa pânico e depressões e aí vai, né? Jorge, tem uma Chega até um travada, suicídio. deu uma travada boa aí no teu áudio. Acho que uns 30 segundos. 2 vezes, né? Antes desses 30 segundos também. É. Acho que travou de novo. Eu acho que ele está caindo, tá? Não sei. Ele não chega a cair porque ele não sai da sala, mas eu acho que a internet dele está oscilando bastante. Mas Tem daqui a muito pouco vento já hoje. ajeita. Estão ouvindo, não? Agora sim. Mas Agora, está travando muito. eu estava no Wi-Fi da casa, mas ele às vezes falha. Aí eu desligo, vou para o celular e ele fica normal. Tá bom. Então é isso, é muito ruim ter essa desordem psíquica. Eu não sei se alguém aqui já teve, eu já tive, como a Karine, e a minha chegou até o pânico, que é uma coisa horrível, né? E outros chegam em depressão até em situações de suicídio, porque em determinado momento... Oi? Eu ia dizer assim, é ruim, e não sei se outras pessoas tiveram, mas assim, comigo aconteceu já 3 vezes, né? Porque eu tô no caminho, aí resolvo sair do caminho, voltar, né? Voltar pro que era, né? Esquecer o lado, seguir para frente, né? Segue reto toda a vida, não. Aí retroage, volta para trás, aí volta a sentir a mesma coisa. E assim, e volta mais forte, com mais velocidade, né? Essa é a sensação que dá. É isso aí. E é incrível como cada vez vai ficando muito pior, né? Cada vez que volta, então assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Agora você já sabe por quê, porque a energia que vem, ela vai exatamente para esse impulso. Se a energia é o que dá o movimento, não é? Ele é o combustível.
Se você pega e dá mais energia para isso, ele fica com mais tenacidade e mais velocidade, e com mais força. Quer dizer, ele te domina com mais facilidade, porque ele ganha uma energia imensa. Tá? Então, assim, Karine, o que dá para perceber também, você lembra que eu falei das 3 fases, né? O que dá para perceber pela velocidade que está voltando é que você está na fase da redenção, e a vida não vai perder tempo. Isso quer dizer que você está na 3ª fase, você já passou a fase do abuso da alegria, você já passou a fase da dor, e agora você tem que estar na fase da redenção. Então, a vida está te dizendo, olha, faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento. E esse impulso, como você falou, a energia vai continuar indo para a sombra, né? Para esses fragmentos, e ele vai gerar, no final, uma monoideia, uma fixação de ideia, a que leva ao suicídio. Pode falar, Carlinhos. Desculpa. Não, Jorge, era só para comunicar que estava travando mesmo, porque tem umas 3 travadas boas aí. Era só para isso aí, eu te chamei para dizer que estava travando. Tá bom, Carlinhos, obrigado. Viu? Ô, Jorge, mas assim, ó, isso que tu estava falando é que isso facilmente leva para o suicídio, né? Não Eu é não sei. facilmente, mas leva. Não, não é facilmente, não. Facilmente. Não, porque você tem anjo da guarda, você tem protetores, né? E Uhum. a vida também, ela reage te ajudando como está fazendo, né? Todas essas coisas que você achou ruim são ajudas para que você não precise chegar mais lá. Eu te falei, você está na fase de se redimir, não é? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas outras vidas você já passou por todas as coisas que você precisava fazer. Agora você precisa ir para o caminho da liberdade, se libertar disso, estudar, né? E tentar praticar esses movimentos novos durante o dia e ter autoconhecimento, conhecimento da lei e vivenciar isso todo dia. Todo dia você perceber em você isso e ir procurando se transformar. É isso que Deus espera de você. Aí está o processo de redenção, é o processo de libertação de todo esse processo. Tá? O que eu quis dizer é assim, que isso tem uma crescente e ele pode chegar a uma monoideia, a uma fixação de ideia. Você ainda está na fase da desordem, né? Do caos. Então, a tua mente ainda não ficou aprisionada numa ideia fixa, né? Acho que não. Entendi. Não, acho que entendi. É que eu ia dizer que é muito louco, assim, que às vezes parece que vem pensamentos, já vieram, né, pensamentos que parecem que não são meus, né? Aquela coisa, né? Parecem e não são, né, talvez. E, e pensamentos assim mesmo. Já tive pensamento, por exemplo, de coisas suicidas, assim. Só que Isso. não de eu identificar aquilo e falar, oi, como assim? Esse pensamento meio estranho, parece que não é de mim, sabe? No meio dessa desordem, assim, entende? Não que eu entrei nesse pensamento e fui, mas esse pensamento dele vir, eu identificar e dizer, isso tá muito estranho, isso não é meu, sabe? Mas você não entrou Não ainda. O sei que está se acontecendo com fui você? Você clara. acompanha as aulas de quarta-feira, né? O processo obsessivo, ele se instala a partir de uma sugestão, ok? O que você está recebendo, então, é uma sugestão. A A sugestão, sugestão, exatamente. ela ganha tenacidade, ou seja, ela se repete quantas vezes for necessário. Vamos imaginar assim, a desordem aumenta e eles vão fixando essa ideia em você. O suicídio é a saída. Aí a desordem aumenta mais, você fica mais incomodada. E eles vão fixando mais. O suicídio é a solução. Aí você, desordem aumenta. Aí ele repete a ideia, até que uma hora você fala, você vai colapsar a ideia, né? Ok? Isso é que chama colapsar a ideia. Você vai aceitar aquela ideia como solução. Não, o suicídio é uma boa, porque eu não quero viver mais isso aqui. Aí eles vão para a fixação, para o fechamento da corrente, que é o processo de indução, induzir você até você chegar no ar. Okay? Então você já está recebendo sugestões a esse respeito. Funciona É exatamente como muito eu estou dizendo. É exatamente como você está falando. perigoso isso, né? É muito perigoso isso. Meu Deus, se é perigoso, imagine para quem não tem o conhecimento como nós estamos conversando agora. A pessoa entra tranquilamente. E se a pessoa Tranquilo. também não tem uma família equilibrada, né? Se ela pega, por exemplo, se ela é uma jovem, pega um pai muito cobrador, um pai muito severo, uma mãe muito retraída, ou outros aspectos da vida dela,
Não tem como. O processo se avoluma de tal forma. E aí o pai, a mãe o começam a ser processo obsidiados. suicida, ele é sempre obsessivo ou não? Ele vem da arrogância, né? Okay? A obsessão, ela não inventa nada. Tanto que esse livro, do Ícaro Redimido, o Alberto, que é a história do Alberto Santos Dumont, ele entrou numa depressão tão forte que ele se suicidou. O que a obsessão faz é potencializar algo que já está dentro de você. Se você não tivesse, e todos nós temos, tá? Porque todos nós, em algum momento, já fomos suicidas. E alguns de nós já repetiu o suicídio. Então, é algo que já está em nós. Porque o obsessor não tem capacidade nenhuma de inventar algo. A matriz tem que estar em nós. A causa tem que estar em nós. A partir da causa, eles potencializam isso por sugestão Só e indução. repete, seria isso, né? Ele só Ele sugestiona você a fazer algo que você já fez e que está dentro de você. E em um determinado momento você cai e você aceita, né? Mas por que tudo isso acontece? Vamos para a solução. Acontece porque você não vive no centro, você não está consciente disso. Você é um ausente. Alienação mental é a ausência. Você, o mundo, não tem dono. Você não é senhora. Você é manipulada, você é induzida, você é sugestionada. Você é conduzida. Não é? Seja pelo seu subconsciente, que é onde estão as suas experiências passadas, seja por aspectos exteriores, como obsessores, encarnados ou não. Tem muita gente encarnada que faz um papel muito forte disso aí também. Então, assim, o que você precisa primeiro é encontrar o seu centro, é ser senhora no seu mundo, dizer o que você quer e o que você não quer para você mesmo, a nível espiritual. Eu sei que a nível material você já faz. Jorge? Oi? Eu sei que você falou antes, mas só para reforçar, na verdade é uma dúvida. Todo esse caos mental, então, não deixa de ser uma forma da vida, ser um alerta, como é a dor, né? Tipo, é uma forma de Não dor. deixa de ser, eu não escutei, que ficou baixo para mim. Todo esse caos não deixa de ser... Uma dor, como se fosse uma dor, no mecanismo da dor, para, tipo, ser um alerta. Assim, Isso. é uma forma de fazer você se movimentar. Tipo, ele causa o movimento através dos pensamentos para você se movimentar, porque você está tão na inércia, está tão congelado no aspecto que ele gera esse movimento para você ter essa percepção, para tu se acordar, tipo, falar, não, eu preciso resolver isso. Isso. E aí Essa você ideia. parte para a parte da compreensão, né, de todo o processo. Esse seria o mecanismo, o porquê que isso acontece. Seria mais ou menos isso. É isso. Eu aprendi com você, né? Então. Imagina. Eu só trocaria uma questão. Não é que você está... Você está nos condicionamentos, mas a questão aí é que você está ausente de você mesmo. Você não é presente no seu mundo. E o que é ser presente? É você estar consciente do que está passando na sua consciência, do que está acontecendo no seu universo. Por exemplo, você tem um pensamento que diz, se magoa, aí você se magoa. Se irrita, aí você se irrita. Tem a ódio, você tem a ódio. Olha, vá com pressa ali que você vai chegar atrasada. Você sai correndo. Ah, porque está na hora de... Aí você está aí, assiste televisão, você assiste. Então, você não está presente. Tudo isso está mandando em você. Corra agora. Agora, você viu? O fulano te magoou, fique magoado. Fulano fez isso com você, tem a raiva dele. Aí eu pergunto, onde está você? Você é espírito, você é consciência, você é inteligência. É isso, é isso. A vida quer trazer você para o seu centro e que você seja senhor no seu mundo. E você diga, eu não vou magoar. Essa personalidade não vai preponderar no meu psiquismo, porque eu não quero. O obsessor fala isso. Bom, deixa ele falar, eu não quero. Tem a pressa? Não, vou fazer bem devagar. Se irrite? Não, vou ficar feliz. Então, você precisa estar presente no seu mundo. Você precisa se fazer senhor do seu universo. É isso que Deus quer. Que você pare de se afastar do seu céfiro, do seu átimo,
da sua consciência, que é onde está o conhecimento, da sua inteligência, que é onde vai dar a capacidade de discernir, de você fazer essas coisas, que você se afasta. Então, você entra no automatismo. Essas coisas se repetem em uma velocidade cada vez maior, porque eu já expliquei, né? A energia desce e vai para a sombra ganha energia. Se ela ganha energia, ela ganha tenacidade, ela ganha força e ela ganha rapidez. E ela se repete cada vez mais com mais velocidade. Aí abre o campo de obsessão também. Entendeu agora? A questão é você viver você mesmo, o teu self, o seu espírito, a sua consciência, e não viver de pensamentos, de experiências do passado. Todos os pensamentos, eu repito isso milhares de vezes, é o que você não deve fazer. Nenhum pensamento que você tem é o que você não deve fazer. A questão é, você tem força para não fazer? Você tem autocontrole, autodomínio para dizer para um pensamento seu que você não vai fazer, e ele vai repetir, ele vai repetir, ele vai repetir, ele vai repetir, e uma hora você vai falar, não, tem que fazer. Eu acho que o pior... Oi? Alô? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu acho que o pior de tudo é a velocidade com que vem, sabe? Porque depois que tu tem um pouco, assim, o conhecimento, que tu tá ali tentando ficar alerta, sabe? Mas vem, às vezes, uma velocidade gigante e tu não consegue parar e dar conta, sabe? Aí eu vou Eu perguntar para você agora, Karine, como é que você diminui a velocidade? Você está na inércia. Né? É uma velocidade tão grande que o movimento estacionou, de tão rápido que ele está. E esse movimento estacionou e ele parece que é você, ok? Mas ele não é você. Como você diminui essa velocidade? levando pro coração, não sei. Já é um caminho. Então, você precisa saber. Tá vendo? Se você não sabe, cada vez mais ele vai ganhar velocidade. É quando ele pede para você fazer algo e você não faz. Mas você não reclama, você não xinga ele, você não se irrita com ele, você não se sente culpada por não fazer e você não se justifica para ele porque você não está fazendo. Você É simplesmente... tenso, hein? É tenso. Mas você precisa tirar a velocidade dele. É só não Ninguém vai fazer, fazer Jorge? para você. Ninguém vai fazer para você. Vou começar a brincar de contra. Tudo que ele falar para mim, eu vou no contra. Você faz ao contrário. Primeiro, você precisa olhar para ele como um amigo. Ele é teu amigo. Okay? Que você percebe ele como inimigo, porque ele está te incomodando. Mas ele é seu amigo. Então, olhe para ele com carinho. Então, não reclame, não critique, não censure, não ache ruim, não julgue, não se sinta culpado e não se justifique para ele quando você não fizer. Simplesmente silencie. Observe. Se é um observador, observadora quer dizer que não dá diálogo. Sinta ele, deixe ele vir. Se o teu consciente estiver presente, ele não vai te fazer mal nenhum. Se você estiver inconsciente, ele te domina. Então, esteja consciente, observe ele. Não tenha medo. Se você estiver presente no teu mundo, você é a dona da casa. Ninguém entra sem a tua autorização. Gente, isso é fato, é só fazer. E observe. E não ache ruim. E no final agradeça. Dá uma paz só de pensar assim. Parece que a pessoa, se conseguir fazer isso, viver meio que num processo meditativo, assim, né? Tipo, onde as Mas coisas isso é um vêm... processo meditativo. A É, vigilância, isso é meditação. Meditação não é você sentar no lugarzinho. Eu também aprendi com a Claudine isso. Isso é sério. Ela me ensinou e eu fiz e deu certo. Meditação não é você ficar sentado como Buda, olhando para você mesmo, sabe, ali sem fazer nada. Meditação é você estar dentro da tempestade e conseguir meditar, observar, vigiar, ter um estado de atenção com tudo que está acontecendo no seu universo, a partir do consciente. Você tem que estar presente. eu acho que expandir consciência, né? A meditação, digo assim, se você conseguir fazer isso ao longo do dia, no Não, não meio diga de assim, diga assim, momentos eu vou fazer difíceis. isso, eu vou fazer isso. Se eu conseguir, não. Se eu conseguir é porque você não quer fazer. Então diga assim, eu vou fazer isso durante o dia,
todos os dias da minha vida, até que eu fique nota 10. É evidente que você vai começar um processo e que você vai errar. É evidente que você vai começar um processo e que você, na maioria das vezes, vai ser dominada ainda. Mas é evidente que a lei de atração de Deus, puxando você para te salvar, vai levar você a um resultado positivo com o tempo. Isso é um processo, não é um milagre. Agora, todas essas coisas que estão acontecendo com você, foi você que fez. Não foi Deus, não foi ninguém. Quem vai tirar você desse caos é você mesmo. Não é mais ninguém. Então comece a fazer. Não tem jeito. Claudine, eu respondi a sua questão? Sim, e eu queria aproveitar agora, já que você falou, imagina, eu queria me defender aqui, dizer que quem aprendeu fui eu que aprendi contigo. Mas, porque sempre foi uma questão muito, essa questão da meditação, né? Eu sempre acaba assim, nossa, tem que fazer, tem que meditar, né? Todo mundo fala que a gente tem que meditar e tal. Mas, no fim, a meditação é algo muito além de só tirar aqueles minutos. Já é muito importante tirar alguns minutos para a gente refletir, mas essa meditação de estar o tempo todo vigilante e atento, né, aos nossos pensamentos é um passo que a gente vai dando também na vida. E outra coisa que eu queria falar é que eu acho que um primeiro passo, assim, para começar, né, iniciar nesse processo de ser senhor do seu universo é saber que você pode, que você tem esse poder de escolha, né? E escolher não se identificar com esses pensamentos, porque, como a Karine falou, a velocidade que vem e a forma que eles usam para dominar a gente, né? Sempre com os argumentos mais convincentes, com fatos da nossa vida, né? Trazendo coisas do passado, assim, tipo, ah, olha isso aqui. E sendo que não tem nada a ver, né? O momento atual agora é outra história, é um novo, né? Então, ter isso, assim, bem firme, né? Como propósito de cada dia reforçar essa vontade de, não, hoje eu vou né? Não vou aceitar esses pensamentos, eu vou tentar fazer o oposto, fazer o contrário. Eu vou tentar, não, eu vou fazer. E porque é só assim, né? Realmente é um trabalho de formiguinha, porque não vai se desfazer do dia para a noite, né? E então é importante que a gente tenha assim bem esse propósito firmado, porque aí parece que flui mais, né? Toda vez que vem, tu já identifica, não, peraí, é isso que eu quero, é isso que eu tô me propondo, né? É isso que eu quero fazer de verdade, é viver nesse caos ou é colocar aos poucos um pouquinho de ordem, né? Então era isso, Jorge. Obrigada pela sua aula, está ótimo. Obrigado a você, Claudine. Esse depoimento foi maravilhoso, viu? Como sempre. E participe mais, né? Assim como a Cris também. Carlinhos, você queria falar alguma coisa? Não, Jorge, não, já passou. Valeu. Você não quer se colocar agora? Pode se pronunciar, não tem problema. Não, não, é que eu estava falando, que a Karine estava falando ali, que né, às vezes ela está no caminho e depois ela sai, né? Eu acho que acontece isso com ela quando ela sai, no caso, né? Ela está desligada, ela saiu, ela volta, ela diz que volta para o começo e depois entra para o caminho de novo, entendeu? Então, eu Isso. acho que quando acontece isso, ela está fora do caminho, né? Ela está, É. o pensamento dela voando, então por isso que acontece isso com ela. Eu acredito que seja isso, né? Jorge, Isso. o Jorge me explicou uma vez que quando a pessoa está no caminho da redenção, ela não pode retroagir, né? Ela tem que seguir, né? Seguir fazendo coisas que vai te colocar mais no processo, né? E é fato, assim, eu mesmo ouvindo ele falar para mim isso, né? Eu fiz de novo, né? E estou aqui de novo engatinhando novamente, porque eu tive sim outra situação com mais velocidade, com mais potência e eu acho que agora eu aprendi a lição. É. Assim, o que o Carlinhos quer dizer, existe uma imantação fluídica já. A forma que você pensou criou uma atmosfera espiritual. Essa imantação fluídica, ela tende a te puxar para baixo, né? Assim como a sombra, né? Como a sombra vai ganhando mais força, ela vai.
É o que o Carlinhos quer dizer assim, quando você diz que vai e depois você volta. É porque há uma imantação fluídica muito grande e há uma ideia, uma consciência que você já criou afinidade e que tem uma força de atração muito grande, uma força gravitacional. Por isso que o primeiro degrau da subida, ele é sempre muito mais difícil. Ele é infinitamente mais difícil. Onde a pessoa vai ter que usar a desesperação e usar a sua vontade de forma muito tenaz, com muita força. Se não tiver muita vontade mesmo, até você alcançar o primeiro degrau, é dureza. E isso faz parte dos códigos da vida, né? Para ter alegria, precisa ter dor primeiro. Para você conseguir superar tudo isso, primeiro você vai ter que passar pela dor. É assim que acontece. Por isso que primeiro a criança nasce através da dor do parto, né? E depois a mãe fica alegre porque teve um filho. Tudo isso acontece no universo, o tempo todo. É que nós queremos modificar. Nós queremos primeiro ter alegria e depois não ter a dor nem o trabalho. Né? Isso é o egoísta que pensa assim. Mas na lei de Deus, não. Primeiro você tem o esforço, você tem a dor, depois você tem a recompensa. Então, esse primeiro degrau, ele é absolutamente difícil. Precisa ter um estado de atenção e de vontade e de vigilância, né, ou meditativo, imenso. Se não colocar a vontade à frente e se determinar e ter um objetivo bem definido na sua mente, as quedas elas vão ser constantes. É isso. Vamos caminhar aqui, gente, senão a Ô, gente... Jorge, só um Oi. minutinho. Já falei para ti, né, que comigo acontece que quando a pessoa vem e fala para mim, eu sinto o pensamento vir, manda eu explodir e eu explodo, né? E de agora dos dias para cá, já eu acho que umas 2 semanas, eu paro, penso e não faço. E saio, às vezes mudo de conversa e não acontece nada. Se eu for bater de frente, bateu de frente, só bater de frente, pronto, a gente já cai. Não tem jeito. Não, mas isso é maravilhoso. Isso quer dizer que você conseguiu dominar a fera, né? Isso é que é ter autocontrole e autodomínio. É quando você não deixa que um impulso prepondere sobre você, sobre sua vontade. Então, a minha vontade é não ficar nervoso, não ficar colérico. Então, não vou ficar. Então, a cólera vem e você domina ela. Não é? E esse é o primeiro passo. O fazer é muito complicado, mas no início, credo, eu caía toda hora. Toda Não, hora, o toda primeiro hora. degrau, como eu acabei de falar, ele é extremamente difícil. Mas você vê, se você conseguir uma vez, você vai conseguir duas, três, daí para frente você vai embora agora. O que todo mundo Tomara. precisa compreender é isso, Carlinhos, que o primeiro passo é autocontrole e autodomínio. É colocar ordem no psiquismo. O psiquismo está no caos, está na desordem. Você precisa botar ordem. Sim. Pegar todas as coisas, botar nas gavetinhas corretas e deixar tudo ordenado. Né? Disciplinado. Quem faz isso é o self. Quem faz isso é o seu consciente. Quem faz isso é cada um de nós. Mas primeiro é autocontrole e autodomínio. Parabéns, Carlinhos. É muita força, obrigado. Você é 10. Próximo, Cris. Agora eu quero falar antes de passar o próximo. Que bom. Primeiro, parabéns para o Carlinhos, que realmente é um processo, né? E que garanto para ti que agora tu tem a vontade de falar, mas tu segura, tá dominando a fera e daqui a um tempo tu vai criar um novo hábito para tua vida e tu não vai ter nem mais a vontade de falar. E aí Obrigado, sim, Cris. tu vai estar dominando isso tudo, né? E trazendo para o teu subconsciente uma nova informação. E é isso que a gente viu na aula de personalidade, né? E criando aí um consciente novo e assim a coisa vai. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre a memória, dar um tempinho para o Jorge tomar uma água, né? A memória no sentido não a memória de gravar informação do dia a dia, né? Do conhecimento e tal, isso é bom ter essa memória. Mas o que eu quero comentar e pedir para que vocês se atentem é essa memória que a gente tem do que aconteceu, dos sofrimentos, dos traumas que a gente teve, da vivência familiar, né? E essa memória, ela é muito impactante na vida da gente, porque eu comentei com o Jorge hoje ainda, um exemplo, né? Por exemplo, alguém que passou passou fome num determinado momento da vida,
passou necessidade, passou algum tipo de privação, seja do que for. Essa memória fica como um trauma. E aí o que acontece? Quando a gente se vê numa situação, por exemplo, como agora, de mais escassez, e né, algumas pessoas com dificuldade de trabalho, e toda essa energia que está circulando no nosso planeta, o que vem? Vem o medo. E por quê? Queria perguntar para vocês o que vocês pensam disso, né? O que acontece com o psiquismo da gente? A gente reverbera naquilo lá de trás que passou, seja o que for, a gente reverbera e sofre por antecipação, se contamina, né, energeticamente, porque tá emanando ali fluidos que não são bons, e é um hábito, e a gente não está desperto, está inconsciente, como o Jorge tanto fala. Então, é preciso tomar cuidado também para o que a minha memória me traz, né? E dizer, não, ok, passou, ficou lá para trás, não estou vivenciando mais isso agora. Isso é usar de inteligência também. É isso, Jorge. Obrigada. Obrigado a você, Cris. Excelente exemplo. Então, vamos andar um pouco? A personalidade que não encontra em si mesma os meios para se firmar como necessário da vida, perdeu-os por abusar deles. Os tímidos. Agora nós vamos dar alguns exemplos de como a vida usa esse pêndulo, né? Os tímidos e inseguros de hoje foram os arrojados do passado. Então, toda vez que você foi arrojado no passado, tiver uma determinação muito grande e querer ser melhor que o outro, você vai ser tímido. Todo aquele que for arrojado a nível de relacionamento nasce tímido, né? Tem dificuldade de arrumar namoradas e etc, etc. Tem dificuldade de arrumar emprego porque não tem dificuldade de se expressar. Mas no passado ele foi diferente. Isso nos remete muito, gente, também ao perdão. Quando a gente olha para uma pessoa e julga, a gente, na verdade, não sabe nada sobre aquela pessoa. Você está julgando com aquilo que você está vendo agora. Mas aquela pessoa, na verdade, ela é tímida, insegura ou ela é arrojada? Ela é tudo isso. Em cada momento da existência dela, um fragmento deles prepondera no psiquismo dela até ela aprender a viver no centro, a ter autocontrole e autodomínio a partir do seu self. Próximo, Cris. E a menos-valia. E a menos-valia. Deu? E a menos-valia identificada. Tá bom. E a menos-valia identificada em nós, sempre a exata medida da desvalorização posta ao outro. Quando a gente se sente de baixa estima, se sente mal, é porque nós, em algum momento, desvalorizamos um irmão. Isso pode acontecer nessa vida, em qualquer momento que você fizer, depende do ciclo que você tiver. Não guardemos a menor dúvida, todos os valores roubados da felicidade alheia e fruto da arrogância nos são forçosamente tirados, a fim de suscitar em nós a correta maneira de praticar e viver. E é assim que a vida faz a gente evoluir, através dos contrastes, porque a gente nunca está consciente, a gente não tem capacidade de discernimento, a gente não usa de conhecimento, nós não paramos e analisamos uma situação de forma inteligente. Nós não possuímos a inteligência espiritual, a inteligência moral. Nós temos a nossa inteligência vinculada ainda aos instintos. A nossa inteligência está vinculada ainda em vencer o outro, em ganhar do outro, em ser melhor que o outro. E aí tem as consequências. Falar em inteligência espiritual, nós temos curso amanhã, Inteligência Espiritual. Quem quiser assistir, a Cris vai dar uma aula sobre tratamento holístico. É isso. Próxima, Cris. Então, vamos continuar aí de como a vida faz. Toda coerção vem da rebeldia irrestrita. O esgotamento do abuso das forças, o martírio da culpa, se origina do ato inconsequente. Então, todas as vezes que essa revolta, esse ser espiritual que vive para nós, que é o revoltado,
ele se coloca em movimento e abusa dessas forças, nasce a culpa. Nasce uma culpa na consciência que vai pedir um processo de reparação, ou seja, um movimento contrário ao que foi feito na hora da culpa, um movimento contrário à revolta. E, portanto, o que faz demisso o homem é sua própria arrogância. Estejamos certos, não há sofrimentos injustificáveis na lei divina. Ninguém padece melancolias sem antes tê-las semeados nos corações alheios. Próximo, Cris. E quem faz esse trabalho é a lei de equilíbrio, utilizando a lei de compensação. Quando você chega no momento que fica em retração, né, a contração é tão grande que você já buscou culpas e males para si, para outras vidas, a lei de equilíbrio carrega essas forças usando a força de compensação. Então, ela compensa jogando você para o outro lado. Isso é lei. A lei é imutável. Não tem como fugir disso. Tem como você ser virão, tornar-se um ser consciente disso e procurar trabalhar para se equilibrar, para colocar ordem e equilíbrio na sua vida. Agora o próximo. Várias consequências da arrogância podem ser reconhecidas na psicopatologia humana. A perda da autoestima advém sempre como reação da excessiva valorização de si mesmo. Tem alguém aí que valoriza mais a si mesmo? Tem alguém com baixa estima? Se você valoriza muito a você mesmo, você vai ser um cara com baixa estima logo, logo. E se você está com baixa estima, é porque você foi arrogante em algum momento. Então, existe um freio, gente. Não sei se vocês percebem a inteligência de Deus. Quando ele pega você de um lado e joga para o outro, na verdade, ele quer que você ache o equilíbrio, que você venha para o seu centro, que é o consciente, que é o self. O self deveria estar dirigindo o seu psiquismo e não o instinto. Então, essa baixa estima é exatamente um freio para que você não vá de novo para a arrogância. E o ser não entende isso, e o ser se revolta quando essas coisas acontecem. Ele fica perdido, o psiquismo dele fica no caos. E aí ele acaba que ele piora o quadro. A insegurança e a timidez da doentia autoconfiança. Então, o ser que é inseguro hoje e tímido é porque ele foi muito autoconfiante. Mas essa autoconfiança não é aquela... Cris, fechou o microfone aí? Fechei. Essa autoconfiança, gente, não é a autoconfiança no ser espiritual que você é. Não é a confiança na lei de Deus. Não é a confiança na fé. A autoconfiança que ele se refere aí é na arrogância, de que você vai ser arrogante e você vai vencer. Então, essa autoconfiança exagerada, ela gera um ser inseguro e tímido em algum momento. A carência é fruto da ambição. Tem alguém carente aí? Ninguém? Então, ninguém foi ambicioso aí em nenhum momento da vida? 99%, só todo mundo. Ô, Jorge, eu quero aproveitar e falar da insegurança, que como esse passado, né, ele quer preponderar sempre quando você está também direcionado para o novo, né? Por isso essa vigilância sempre atenta. Porque agora, né, eu tô no momento novo, né, de dar passos novos em algo que eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Eu tô no sentido de trabalho, assim, né? Tô num campo novo. E aí os pensamentos, eles continuam vindo, né, de insegurança. Eles querem tentar me levar, assim. Eles vêm, tipo, dizendo, não vai dar certo. Mas isso vai dar errado. Mas você devia ter feito isso. Eles vêm
E aí é muito bom agora poder observar e não dar voz, né? Não fazer com que eles preponderem, agir apesar deles, né? Antes eu não me movimentava porque eu ouvia eles, então eu ficava parada. Agora eu sei que eles existem, eles continuam falando comigo, mas eu ajo apesar deles. Se vai dar errado, eu vou tentar. É a experiência, eu só vou saber fazendo. Mas é muito engraçado ali como eles continuam tentando te convencer, assim, com vários tipos de argumento. E daí vai da tua presença, né? E essa vontade que a gente sempre fala de seguir assim, não. É nesse sentido, é isso que o coração está pedindo e é nesse rumo que eu vou, sabe? Não vou mais ser dominada por tudo isso, por esses medos, por essas inseguranças, porque esse lugar todo que vocês me levaram não é onde eu quero estar, né? Então, é muito engraçado isso. É Como muito bom, ele... Claudine. Pode continuar. É que seus exemplos são maravilhosos. Não, eu estava só pensando o quanto é engraçado que a gente consegue observar o pêndulo nessa existência mesmo, né? Consegue ver lá atrás e aí agora a oportunidade de agir diferente e aí e ali a linha tênue de você não ir nem pro não, agora eu vou fazer tudo certo, vou arrasar e é isso aí, né? Não ser soberba, mas também não se jogar para insegurança, né? É ali assim um caminho bem e confiar que o que é para ser vai acontecer, que as coisas vão e se movimentar no momento certo, assim, nem com pressa, nem atrasada. Olha, sério, é muito aprendizado. Mas você está conseguindo, parabéns, né? Mas então, Ô, Jorge, se a gente... Oi, posso só pode dar uma falar. palavra? Boa noite, né, gente? Boa É noite. a Helena. Mas, assim, só para ratificar até o que a Claudine está falando, que eu estou passando também por o mesmo momento. A questão do me aposento ou não me aposento, saio ou fico, o que eu vou fazer da minha vida, nossa, é uma, né? E assim, ó, gente, o que esses pensamentos fazem com a gente, ou tentam fazer com a gente, é uma coisa de louco, né? A gente tem que ter muita, muita, muita atenção e compartilhar com vocês que há 2 dias atrás, assim, a velha ali naquela lá de 4 anos atrás, 3, voltou com tudo, num simples vacilo. E, assim, ó, dizer o que esses pensamentos ou obsessores, não sei, assim, sabe? Falaram do curso, tipo, ai, coisa chata, tudo isso de novo. Porque aí eu tentava, assim, focar no curso, lembrar do Jorge, lembrar da Cris, lembrar dos ensinamentos e tal. E, gente, assim, ó, me judiaram, porque eu deixei, obviamente. Eu vacilei ali e me deixei tomar. Mas, assim, tem que estar presente sempre. Qualquer vacilo vem com tudo e derruba a gente mesmo. E para tudo voltar para o eixo depois, olha, tem que imprimir uma vontade surreal, assim, né? Mas é só para ratificar mesmo, assim, sabe, essa questão. E eu também, sabe, Claudinho, estou na mesma linha, assim, sabe? Olha, não estou em condições de decidir, eu estou deixando a vida levar até me mostrar. Resolvi entregar para Deus, confiei em Deus, digo, olha, me mostra o que eu tenho que fazer quando eu, né? E estou confiando e estou tocando. Era só isso que eu queria compartilhar mesmo. Muito, muito boa aula, viu, gente? Muito boa. É isso aí. Gente, uma questão importante é de como a gente olha para as coisas. Se a gente olhar para essas coisas com a percepção que a gente tem, que é contraída, que é de revolta, a gente sempre tem a tendência de achar tudo ruim. Não tem nada que seja ruim, nada, porque Deus está presente em tudo. A vida é adição o tempo todo, não há perda na vida. Então, se a Claudine olhar para a insegurança dela como um instrumento que Deus colocou para que ela não se ache boa, melhor que todo mundo no assunto, e que a presunção não leve ela para uma queda, dela achar que ela vai vencer, e já ocorreu, a história que ela contou semana passada, de que a presunção dela levou ela a imaginar que ela ia conseguir algo, e chegou lá quando ela viu, ela desabou. Se ela olhar isso e ela tiver essa consciência, o que essa insegurança quer me dizer? Qual é a mensagem? Então,
O contrário dela é que eu vou ser soberba, eu vou ter uma autoconfiança exagerada de achar que eu sou melhor que todo mundo. Eu vou ter uma presunção de achar que eu já fiz, que eu já consegui, que eu vou tirar um 10, que eu vou ter aplausos, que eu vou ser reconhecida e admirada e que todo mundo vai gostar. Então, ela vai olhar para esse sentimento de insegurança como um aliado, como uma adição de Deus para que ela chegue no comportamento ideal, que é de humildade e de modéstia, e de aceitar, né, que o que ela tem é presunção e que, de repente, essa vontade de ganhar para se mostrar melhor não é salutar, porque vai gerar mais insegurança e mais timidez na outra vida, ou nessa mesma vida. Então, é a questão de como você olha, de como você analisa uma situação a partir do pensamento de Deus, a partir da ideia de Deus para aquele momento. Todo mundo consegue fazer isso. Primeiro, você precisa, eu vou usar uma palavra aqui que a Cris me ensinou ontem, ser pacificador. Olhar para todos os assuntos pacificando, não como inimigos, não com revolta, não achando ruim, não reclamando, mas buscando a ideia de como aquilo quer te auxiliar. Entendeu, Claudine? Sim, nossa, é muito isso, né? Mudar a percepção de ver as coisas, de ver esses instintos continuando, porque na verdade ele, como tu falou, eles são só nossos aliados, né? Eles só querem nos impulsionar assim para o equilíbrio, para o centro. Então, quanto mais a gente nega ou não quer aceitar, ou enfim, quer brigar, lutar, mais Ou eles vão, achar ruim, né, que aquilo está acontecendo. Né? mais eles vão preponderar, vão aparecer para tipo, não, olha aqui, ó, você precisa me aceitar, você precisa se reconciliar comigo. Então, é assim, é o processo, né, que a gente sempre conversa. Não, o início não é muito fácil, mas assim, é bom. A caminhada vai sendo, você vai recebendo, o universo ele vai te confirmando que você está no caminho certo. Isso não tem dúvidas, assim, das informações que vão chegando e é muito maravilhoso. Isso aí. E a Helena tem um componente na lei que ele diz assim, antes de subir você precisa descer. Não é? Jesus fez isso, quando até na Igreja Católica diz que Jesus primeiro desceu aos infernos para depois subir ao Pai. Na série Maria de Madalena, quando ele encontra a Madalena, ele diz, olha, ainda não subi ao Pai. Eu disse, depois eu vou subir. E o Chico tem um livro que ele diz que ele desceu para socorrer o Judas, né? Se você pegar aquele sonho teu, e ele descreve bem isso, né? Primeiro você precisa descer, ver você dentro daquele labirinto escuro que você se colocou e ver como você age ali. E lá em cima, como estava no seu sonho, tem o que você vai achar, não é? Assim que você subir. Mas primeiro tem que descer. E no descer, dependendo de como você agir, vai dizer se você vai subir ou não. É isso. E de todo jeito, só tem boa notícia. As coisas mas são... eu não lidei bem com isso, tu sabe, né? Tá Eu bom. fiquei muito mal, eu não A lidei vida bem. vai te dar outra oportunidade. Aí a questão de você agora Estar mais assimilar o atenta. conhecimento, não é? Primeiro, Aham. que todas aquelas questões ainda não estão 100% resolvidas, né? E não deveriam estar mesmo, ok? Elas precisam ser melhor trabalhadas, e para isso você precisa ainda tirar o sentimento de perfeccionismo, né? E saber que não é assim. Sempre o primeiro movimento é de descida. Primeiro a dor, depois a alegria. Não é diferente para ninguém, gente. Então, nós temos o hábito de achar tudo ruim.
Sinceramente, eu vou morrer falando para vocês, não existe nada ruim. E não tem nada que está sendo tirado de nós. Está sendo sempre adicionado algo melhor. Aprendam a olhar para as coisas como aprendiz, com indagações, com investigação, buscando o pensamento de Deus para aquele momento. Tem uma resposta inteligente para aquilo. Mas a revolta, ela contrai a mente, tira a gente do processo inteligente, do processo consciencial, e transforma tudo em contração. As respostas virão com o tempo, Helena. Procure se acalmar. Não teve fim de mundo nenhum. A vida só quis te mostrar algo, não é? Para que você tomasse consciência disso. Simples assim. Daí é seguir em frente. Assim, né? Não tem outro jeito, né? Tem que seguir, né? Tem que ir, né? Mas vamos para frente. Tem outro jeito, você pode se revoltar. Ah, não, Não isso sei se vai aí, resolver. assim, sabe o que mais me chamou a atenção, Jorge? Eu vou ser assim, bem sincero, o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi digamos assim, o quanto eu fiquei cega naquele momento. Foi uma coisa assim, que eu já não estava mais acostumada, entende? Parece assim que eu desaprendi tudo. Eu fui lá no chão mesmo com tudo, assim, sabe? Com todos os meus Helena, defeitos. Gente, eu fui Helena, tão baixo, gente, misericórdia. Helena, Eu fico Helena, assustada. Oi. Helena, se acalme. Não, assim, agora eu tô mais, imagina, já tô conseguindo Helena, mudar. Mas se no acalme momento um eu não pouco. consegui. No momento eu Respira, não consegui. respira. Não, hoje eu tô respirando. Hoje eu tô. O que você não está vendo, Helena? Então, né? Meu Então, Deus. o que você não está vendo, Helena, é que a sua presunção, a sua ideia de Arrogância. que você é perfeita, e a tua arrogância não permitem que você tenha um suposto erro, que não foi erro. Então você já achou que você estava livre de tudo isso. Quando a vida te mostrou que não estava, você desabou e a tua arrogância tomou conta. E o que está doendo é o teu ego, de saber que você tinha achado que você subiu e você descobriu que você desceu. Nossa Senhora, né? Uma Helena, rasteira. tire essa arrogância, tire esse sentimento de perfeccionismo, tire essa rigidez de que você vai vencer tudo, tire essa presunção que você é boa em tudo. Isso é mentira e tudo isso está te prejudicando. É isso que a vida quer te mostrar. Você nem descobriu o que a vida quer te mostrar. Agora você está descobrindo. Dá para ver na tua voz a revolta que você está com você mesmo. Pense Verdade, bem, você Jorge. está se enchendo de Verdade. fluido. Verdade. Quem viu a Helena falar semana passada e quem viu a Helena falar hoje está diferente já. Você está com uma revolta imensa contra você mesmo. Você nem está percebendo. Olha, eu vou dizer então que eu estou tão possessa, tão tomada que também não estou percebendo mesmo. Não estou percebendo essa revolta. Você não Eu, na percebe por causa verdade, não é uma revolta. É assim, o que eu percebo, vou falar a minha percepção, é de decepção. Decepção por assim, bem como tu falou ainda há pouco, né? Tu achar que tu tá no lugar já, que tu evoluir, de repente tu vai pro lixão, né? Digamos assim, né? Claro que, como tu disseste, nada é ruim, é para a gente perceber que muito precisa ser feito ainda, com a vida está certeza, te dando muita. informação, Helena, e você está negando. Sim, Por sim, que você não vê, Helena? Olha que eu já falei algumas vezes, né? Quem nega não vê, Helena. sim. Você, para ver, você precisa parar de negar. Você nega e você põe uma ideia na tua cabeça. E essa ideia, ela passa a ser verdade para você. E você se apega a ela. Entendeu? A vida está te mostrando a presunção que você tem, o tamanho da sua soberba e da sua arrogância. Todos aqueles que você leva vão ser rebaixados, Helena. Sim, sim. Presta atenção. Disso eu já não tenho mais dúvida. Você, Porra, e você como, não né? é, só existe perfeição no amor, Helena. E você não está se amando, então você não é perfeita. Trabalha a tua presunção, trabalha a tua rigidez, trabalha o teu egoísmo, trabalha a tua soberba e a tua altivez.
que você vai ver como tudo vai melhorar, você vai começar a ver tudo. Mas então, assim, de repente, eu me dei conta que eu não sei fazer isso, eu acho, entendeu? Eu já não sei trabalhar, é bem aquela situação, eu achava que sabia. Aí De você repente, eu me faz dei conta assim, que eu ó, não sei mais toda nada, noite não sei mais antes de nada. dormir, você ora para o seu anjo da guarda e pede para ele te mostrar. A resposta virá. Foi o que eu fiz. E aí ele te Foi o que eu mostrou. fiz naquela noite, aquele sonho ali. Foi justamente E o que eu fiz. E ele a mostrou, resposta claro, veio, mas veio, a resposta só que veio. você não gostou. Então, agora pergunte como ele, pede para ele te guiar e te mostrar o caminho de você se transformar. O que eles querem, Helena, é que você evolua, não é te levar para baixo. Quem está te levando para baixo é a tua presunção, é a tua rigidez mental, é a tua soberba. Não é eles. Você acha ruim porque você viu algo que você não gosta, a questão está em você. Se tem algo que você não gosta, você transforma, simples assim. Gente, vamos lá. Então, paramos na carência. O pesar da alegria roubada de outro. Quando você tem muito pesar, é porque você roubou a alegria de outro. Toda angústia, preste atenção, toda angústia é a reverberação de um sentimento de maldade. Alguém aí se sente angustiado, então já sabe o que é. Você foi maldoso em algum momento. Ô, Jorge, Fabrícia ia falar. ai, eu só ia perguntar aqui na última frase se toda angústia é a reverberação do sentimento de maldade. A culpa, aquele remorso, aquela culpa também pode ser pensado aqui como esse sentimento, um reflexo do sentimento de maldade também, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver com a coisa boa. O remorso é porque tá você bom. fez o mal para alguém, não é? Por isso você tem remorso. E posso fazer mais uma perguntinha? Pode ser Você pode explicado fazer outro quantas dia perguntas também. você quiser. Eu não sei se A tem uma placa aí e Ah. você só pode fazer uma pergunta. Tá. Não, é por causa do tempo mesmo, mas eu ia perguntar qual que é a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é quando você remoe uma culpa, né? Você fica ali remoendo que você errou porque você fez mal para alguém. E arrependimento é quando você se arrepende de ter feito mal. O arrependimento por si só não resolve, ele é o primeiro degrau. O que resolve é a expiação e a reparação. Ok? Então, toda vez que você faz uma maldade para alguém, primeiro você se arrepende. Depois você vai passar por aquilo que você fez o outro passar. E depois você vai se redimir. Existe um processo, uma escadinha. Você vai ter que subir todos os degraus. Então, não é imaginar que você se arrependeu e solucionou o problema. Você começou a solucionar o problema. Meu Deus. Ainda bem. Não, eu tô assim, ó. Eu ia falar, né? Por que eu não fiquei sabendo disso antes? Mas daí logo eu pensei, não, é porque a hora certa é agora. Vamos lá, Cris, próximo. Gente, vocês estão percebendo que qualquer movimento que vocês façam, a vida vai te carrear para o outro lado. Então, vamos lá. O que é arrogância? Arrogância é um orgulho ostensivo. Ela tem um sentimento de autossuficiência. Eu conheço algumas pessoas aí, pessoalmente, e tem algumas que são autossuficientes. Okay? Aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém. Que é tão arrogante, que se arroga tão boa, que não precisa de ninguém. Excessiva autoconfiança nesse sentimento de que é melhor que os outros. Grande determinação também nesse sentimento de ser melhor que os outros. Complexo de superioridade. Dono da verdade, só ele tem razão. Altivez, soberba, desmedida presunção. Olha a danada aí, Helena. Ambição, cobiça, é competitivo, gosta de dominar, de controlar, tem uma exaltada busca pelo prazer, seja ele qualquer um, até ir no shopping comprar um monte de roupa, até os sexuais, até os da bebida, das drogas, etc, etc, etc. Por que isso? Porque ele fica carente, ele fica solitário.
é preconceituoso, tem desprezo por algumas pessoas, tem muito rancor, muito remorso, Fabrício, é violento e o fundo do poço é a crueldade. Esse é o famoso hiperpsiquismo, ou hiperegotismo, o ego exacerbado. Vocês conhecem alguém que tenha esse contexto aí? Porque eu sei que nenhum de vocês tem, né? Sei que todo mundo aí é modesto e humilde. E simples de conhecer. Eu também não conheço, não. É. Não conheço. Meu Deus, né? Você vai conhecer. Eu sou tudo isso aí. Jorge, imagina, né? Claro, né? Há pouquinho tempo atrás tu falou basicamente isso aí tudo e mais um pouquinho, né? Então, Sou tudo isso aí. misericórdia. Então, eu sou o único aqui, graças a Deus. Pelo menos eu vou lutar até o fim para resolver todos esses problemas. Próximo, Cris. Próximo, Cris. Já chegou? Já chegou. Eu que estou dormindo hoje, hein, Cris? Então, aí agora nós vamos ter o contraponto do pêndulo, né? Para cada sentimento daquele, você tem um no sentido de hipo, não mais de hiper, que também é um angustio. Todo mundo pensa que o medo não é. Então, para a grande determinação, autoconfiança gerada, ele nasce com medo, com insegurança, com incerteza, com timidez. Impaciência, baixa estima, taciturno, ansioso, carente, angustiado, melancólico, triste, tristeza profunda que causa diabetes, desespero, soturno, tem depressão, vai para o suicídio, processo de overdosarização, perda da consciência ativa, fuga de si mesmo. Bom, já que ninguém tem isso aí, eu também tenho tudo isso aí, tá? Na verdade, a gente vai de um lado para o outro, né? Tá lá e cá, não é isso? Então, Tem hora que tá de um lado, tem hora que tá aqui. Vamos O equilíbrio não tem acordo, né? Nosso negócio é no bambolê ali, né? Vamos para lá e vamos para cá, né? No balanço. Exato. A questão agora é vocês identificarem, prestem atenção, qual desses fatores prepondera. Todos nós temos tudo isso, mas um sempre prepondera. Aquele que tem mais força, aquele que tem mais tenacidade, prepondera. Como eles são complementares, se você resolver um, você resolve todos. Não é lindo? Olha que boa notícia. Jorge, queria aproveitar que agora essa tua fala me abriu assim um entendimento do livro. Eu li o livro do Kai Byron, lá terminei. E aí ele tem uma passagem que ele diz assim: o que está em cima é como está embaixo, né? Isso. Então, nossa, aqui ficou exatamente claro, né? Porque o que está em cima é como que está embaixo. Se embaixo tem o medo, em cima, né, tem a autossuficiência, autoconfiança, enfim. E quando você cura um, você cura o outro, né? Porque eles são a mesma moeda em situações... Eles são fragmentos de uma síntese, né? Sim. Que é a Nossa. arrogância. Deu um aqui na minha cabeça. Nós estamos falando de fragmentos. Qualquer fragmento desse prepondera. Você pode ser, por exemplo, melancolia prepondera em você. Fuga de si mesmo prepondera. Todo mundo tem tudo. Um prepondera mais. De repente, dependendo do momento que você está no dia, você pode ficar taciturno. Não é? Ou você pode ficar carente. Eles são todos ali. Mas um sempre vai ter mais força, mais tenacidade. Ele prepondera mais. Se você conseguir resolver isso, você resolve tudo. É tudo consonante ou é tudo complementar, como seja. E está tudo sincronizado. E como no nosso psiquismo só pode preponderar um por vez, não é? Sempre um está preponderando. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Agora, precisa pegar a aula e precisa fazer um estudo,
precisa ter autoconhecimento, precisa botar no papel, ó, esse aqui, o que prepondera em mim é isso, né? Depois vem isso do lado, né? Do lado do hipo é isso, do lado do hiper é isso. E vai fazendo os casamentos. Isso é estudar, gente. E depois vai vendo durante o dia o que está acontecendo. Só esse ato torna você consciente. Torna você um observador. Próximo, Cris. O potencial autodestrutivo é incrementado pela intenção de autopunição, autorrecriminação, contribuindo para agravar a reverberação das forças hipopsíquicas. Então, esse potencial autodestrutivo, e a Tati Rocha ela vai dar uma aula sobre autodestruição lá no curso de inteligência espiritual, quem quiser assistir. Né? Quando você tem uma baixa estima e você se culpa, autopunição e autorrecriminação é culpa. E autocondenação também. Quando você pensa que você fez algo errado e você se enche de culpa, essa força ela ganha mais tenacidade, ela fica mais forte. O hipopsiquismo. Então, você tem uma contração maior no hipo do que o hiper. Isso quer dizer que o hipo vai preponderar no seu psiquismo mais vezes. E o hiper vai preponderar menos vezes. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Fala pelo menos sim. Cadê a Karine? Sim, Jorge. Opa. Sim. Eu não posso mentir. Oi, você não pode... Eu não posso mentir. Esse colapsou aqui a minha cabeça agora. Tem muita palavrinha diferente aqui. Não. Por exemplo, a autopunição, está escrito ali, né? A autodestrutiva é todo o processo que leva você para a destruição. Tanto você ser hiper como você ser hipo, leva você para a autodestruição. O hipo é pior. Por quê? Porque o hipo vai levar você para o suicídio, para a ovoidização, para o processo de perda de consciência ativa de si mesmo. Então, Tá. por isso Ô, Jorge, que ele... então assim, é como se eu fosse não, tem momentos de muita arrogância, eu não vejo o que está acontecendo, eu tô cega nessa situação toda, e aí vem uma culpa, e aí eu quero me fazer de vítima, aquele nó todo ali. E se eu ficar fazendo isso muito tempo, isso é o que chama de hipopsiquismo? Isso são forças hipopsíquicas, é isso? Isso. A hipopsíquica Entendi. é exata. Volta lá, Cris. Essa aí, ó. Tudo isso aí, medo, tal, é hipo. E tudo que for... Né? Passa um outro lá, Cris. Volta mais um. E tudo que for autoconfiança, autodeterminação, superioridade, na verdade, é hiper. Por exemplo, você é competitiva. Você é hiper. É Aí, engraçado e a gente não se vê assim. No outro, vai lá. Você vai nascer com insegurança, porque você foi muito competitiva. Você vai nascer com timidez. Você vai ter medo de competir. Você vai nascer com muito medo. Prazer, Só essa sou eu. Só o que ele fala no outro lá é o seguinte: se você se concentrar na culpa, a culpa é autopunição e autocondenação e autorrecriminação. Isso é culpa. Você se condena, você se recrimina, você quer punição para você mesmo. Ele diz assim: você aumenta o poder de se destruir, de que você cria uma contração maior no hipo, que vai te levar a um suicídio, etc. Uma depressão e depois ao suicídio. Ô Jorge, sabia que eu estava passando a ponte um dia para ir trabalhar e eu escutei uma sensação assim, vai, se joga, não dá nada. Aí eu peguei o celular, liguei, fiz uma ligação assim e fui atravessando o resto da ponte conversando com a pessoa para ver se eu conseguia não ficar pensando nisso. Mas por quê? Volta lá, Cris. Volta 2. Não sei.
assim, se eu te falar não sei, não sei, não sei mesmo. Eu estava escutando, indo trabalhar, ouvindo uma palestra dessas Mais nossas, ontem, e daí veio assim, se joga, não dá nada. Aí eu para frente, voltei, Cris. Mais um para frente. Esse é um processo obsessivo, né? Ok? Isso vem do começo da conversa lá, porque você tem uma desordem psíquica muito grande. Você sabe que você tem. O seu pêndulo, isso é um pêndulo, né? Do hiper para o hipo. Ele é muito agitado. Tanto que a sua capacidade de discernimento é muito pequena entre o certo e o errado. Okay? Então, vai mais um para frente. Então, isso leva você a receber a obsessão. É o mesmo caso da Karine, a fuga de si mesmo. Quando você tem um pensamento desse, você foge, você fugiu. Você ligou o celular e fugiu. Você não está resolvendo o problema. Deixa o pensamento vir. Você precisa estar consciente dele. Esse pensamento não pode te dominar. O que você fez foi permitir, abrir a porta para que ele aconteça de novo, em um momento que os obsessores vão esperar. Que você esteja numa desordem muito grande, o seu pêndulo ele vai estar nervoso, neurótico, agitado por qualquer acontecimento, e isso acontece com você. Eu não te conheço pessoalmente, a conheço pessoalmente, mas não convivo com você, mas só pela tua voz e pelo que você fala, qualquer coisa que aconteça durante o dia que te desagrada, o teu pêndulo ele fica, acho que nem tomando um ansiolítico ele se acalma, né? Ele fica muito agitado. E isso cria uma desordem psíquica, você não sabe mais que pensamento é certo ou errado. E aí você se agarra ao primeiro pensamento. Isso é um perigo também, porque ele pode dar uma fixação de ideia. Né? Se esse pensamento for suicídio, olha para o pensamento sem medo, mas esteja consciente. Respira, vem para o teu coração. Quando acontecer, você respira, traz toda a sua percepção para dentro do coração. Sente o coração. Chega ali e pede ajuda para o seu anjo da guarda. E segue em frente. Isso não resolveu o problema. O problema vai ser resolvido quando você colocar ordem no seu ser. Quando você se tornar um ser consciente do seu universo. Tá bom? Vamos lá. Agora eu já sei mais ou menos o que fazer. Fugir não é bom. Fugir não resolve nenhum problema. Precisa mergulhar no problema para resolver o problema. Jorge, é incrível como a gente vendo os dois slides assim. No meu caso, por exemplo, eu consigo ver claramente o momento da minha vida que eu fui hiper, claramente, assim, e não faz muito tempo, e que eu agora tô hipo, assim, Isso. claramente. É impressionante. Quando eu te conheci, o que preponderava era o hiper, né? Era o hiper, E agora Exageradamente. é o hiper. Assim, preponderava exageradamente. Que engraçado, né? Por E isso agora é o hipo. Por totalmente. isso, quando você fala assim, aquilo tem uma força, foi a força que você mesma deu na fase do hiper. Incrível. Olha, vivendo e aprendendo. Que bom. Essa é a ideia. Vamos para o próximo. Então, cuidado com essa culpa, cuidado com a autopunição, achar que deve sofrer. Eu berro para vocês aqui sempre, não falem mal de vocês, não falem mal de vocês, não se critiquem, não se censurem, amem-se. É por isso, agora descobriram por quê? Não tenha nenhum pensamento negativo referente a você mesmo, nenhum. Não permita que nenhum pensamento leve você para baixo. Vamos soltando aí. Aqui, ó, o centro, o hiper e o hipo. Quem tem que comandar é o centro. Falta, Cris. Primeiro. Não entendi, pode repetir? É que você tem que fazer as palavras aparecerem, né? Tá, peraí. Ele está na animação e tem cada um. Aí, calma agora. Então você tem ali o hiper e o hipo. O hiperpsiquismo, está entendendo agora, Fabrícia? O hiperegotismo, que é o exagero do ego, né? Que dá a hipopsiquia, que é você ter tudo aquilo lá, arrogância, tal,
dono da verdade, altivez, que leva você para o hipopsiquismo, para a hipopsiquia, ou seja, o ego desaparece através do medo, e leva você para a depressão, que é o nome espiritual para a depressão, é hipopsiquia. Falta mais um, Cris. Lei de compensação, que faz essa compensação através da lei de equilíbrio, como eu já disse. E o processo ele tem algumas coisas que são indução, sugestão e manipulação. A tua mente vai trabalhar nesse sentido, o teu subconsciente. Agora não vamos falar de obsessão, é uma sugestão do seu subconsciente que vem aqui na sua mente e diz para você repetir comportamento. E essa sugestão ela se repete várias e várias vezes, que é o processo de indução, e muitas vezes ela é manipulada, ou seja, a mentira torna-se verdade e você acredita, tipo, faça isso porque você merece, né? Você foi ruim com fulano, mas ele mereceu. Então você transforma uma mentira numa verdade. Isso tudo leva você também a ter reverberação com os processos de culpa, de maldade, de remorso, de culpa que você já fez, e leva você a uma ressonância com o seu campo baixo, com os níveis vibratórios mais baixos do seu ser. Mais um, Cris. Então, o que você precisa é estar... Vamos lá, Cris, calma. Você precisa estar consciente, você precisa ter autocontrole e autodomínio e usar de equilíbrio, de ordem, colocar ordem na sua casa. O hiper vai preponderar se eu quiser, o hipo vai preponderar se eu quiser. Eu quero estar no centro, eu quero ser amor, quero ser caridade, eu quero ser bondade. E a partir daí até eu me trato com amor, com bondade, com caridade. Eu me trato com compaixão, com misericórdia. Nesse caso aí tem um sensor, que nós não vamos falar disso, que é o ser que fica na nossa cabeça dizendo que a gente é culpado de tudo. Ele é hiper. E o mesmo sensor que é hiper, que fala faça isso, a mesma voz vai dizer, olha, sinta-se culpado, que você fez tudo errado. Mas futuramente a gente fala dele quando falarmos do arquétipo da misericórdia. Próximo, Cris. Arrogância. Continua sendo a motivação básica dos nossos interesses doentios, onde quer que nos expressemos, na carne ou fora dela, alimentando-se do psiquismo hiperegótico, com o permanente desejo de projetar-se acima dos demais. Isso é verdade. Todos nós fazemos isso. Sentimento que sustenta a competição, a soberba, chaga da sociedade, que qual erva daninha corrói os valores da caridade e da fraternidade. Isso é a negação do amor, a negação da caridade. Próximo, Cris. Que é o desejo preponderante de ser melhor que os irmãos, desejo preponderante de ser reconhecido e admirados por valores ou por requisitos morais, intelectuais, físicos, financeiros que a gente não tem. Então, toda vez que você se achar melhor em qualquer aspecto da sua vida, você está querendo ser reconhecido e admirado por aquilo, e você está sendo arrogante. E, consequentemente, você virá um hipo em algum momento. Tudo aquilo que sobe, desce. Tudo aquilo que se eleva, será rebaixado. Próximo, Cris. E olha de onde isso vem, gente. Quantos bilhões de anos isso está com a gente. Ambicionando ser maiores do que os outros, eis o problema a ser superado. E Jesus cuidou de identificá-lo com precisão. Entretecemos uma sociedade de competição baseada na ambição, seja ela qual for. Por herança do mundo animal, ainda fazemos do campo da vida um palco de permanentes rivalidades. Por herança do mundo animal. Isso ainda vem da nossa consciência animal,
que precisávamos ser melhores pela lei de sobrevivência. O bicho precisa matar o outro para se alimentar, ele precisa vencer o outro para não ser comido. Nós trazemos isso desde aquela época. Bilhões e bilhões de anos. E não queremos nos libertar. Não queremos expandir uma nova consciência, uma consciência com valores agora do alto, com valores evangélicos, com valores baseados no amor, na colaboração, na amizade e na fraternidade. Ainda queremos machucar o outro, matar o outro, vencer o outro. Se alguém quiser saber se isso funciona, deixe alguém tirar de você aquilo que você gosta. Seja até uma roupa. Deixe alguém pisar naquele caminho. Aí você vai se reconhecer quem realmente você é. A imagem vai cair. Acho que podemos acabar aqui, né, Cris? Acho que não falta muito, falta 2 minutos. Pode ser, claro. E faltam muitos ainda? Deixa eu ver. Acho que tem bem pouquinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Vixe, vai ter bastante. 13, 14, 15, 16, 17, Ei, 18. sabe por que isso, gente? Vai a Sabe aula por que toda que isso? vem. Mas Tem sabe mais uma por que aula pela isso? frente. É porque Deus achou que nós precisamos conversar mais a esse respeito. Mas esse é um assunto muito interessante que vale a pena a gente realmente falar bastante, porque desde essa primeira aula que o Jorge deu lá no Ceará, no nosso curso presencial, eu lembro que eu já fiquei encantada, assim, porque a gente não faz ideia, né, do que realmente seja, dessas minúcias, de estudar isso em profundidade, e isso faz toda a diferença na vida da gente, né? Então, Eu é queria isso. propor um exercício, gente, se todo mundo topar. Todo mundo topa, mas é para topar de verdade. Ninguém vai falar? Eu topo. Sim, Qual é o Primeiro tu exercício? fala. Primeiro tu fala, depois eu digo se topo Sim. ou não. Como é que eu vou fazer um acordo sem saber do que se trata, vai? É referente à aula, né? Eu queria que todo mundo observasse, mas de verdade, e anotasse, qual foi os impulsos hiper e hipo que preponderaram no seu psiquismo durante essa semana. E quantas vezes você esteve consciente deles? Se você viu antes ou depois. Pode ser? E aí a gente podia combinar para o pessoal anotar, né, Jorge, para comentar realmente Isso. na aula que vem. Porque é Mas importante aí os posta... exemplos, Sabe Ô, aqueles Cris. pergaminhos, assim, bem grandes, assim, que tu vai desenrolando, desenrolando, desenrolando. Vai ser tipo isso. Mas Valeu. qual é o Mas exercício? seria interessante que a gente tivesse acesso àqueles dois... Eu vou postar os 2 slides no grupo, então, já posto Isso, daqui a faz pouco. isso então. Perfeito. Então tá bom. Aqueles Beleza. slides são realmente muito Gente, interessantes. por que o exercício? Não é para a gente saber da vida de vocês. É para que vocês fiquem conscientes daquilo que realmente vocês são. Que vocês destruam essa imagem de beleza e de bonzinho que prepondera, né? Que a gente não é. E a gente assuma realmente aquilo que a gente é e comece a trabalhar para se transformar. Mas se você não souber disso, como é que você vai fazer isso? Então, qual o movimento hiper, qual o movimento hipo que prepondera e quantas vezes você esteve realmente consciente disso? Combinado? Combinado. Combinado, Claudine? Combinado, combinado. Combinado. Isso é para terça que vem, né? Combinado, Carlinhos? Isso. Combinado, Na combinado. terça que vem. Combinado. Vou tentar. Combinado aí, Giovana. Giovana, que bom que você está aqui, viu? Muita Oi? alegria pela de Valeu. volta. Isso aí, gente. Gostou da aula? O que você achou? Ai, como sempre, né? Muito boa, né, Jorge? Você é 10 falando. Fiquei muito feliz de ter você aqui de novo. Ah, valeu. E eu também. Parabéns. Então tá. Todo mundo combinado, então? Semana que vem,
Nós vamos ter sabatina. Ninguém lembra desse nome, E não, sabatina. não pode fugir, Alguém hein? Não invade pode também? fugir da aula. Semana que vem. Quero só ver. Vamos lá, Cris. Então. É contigo, Cris. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer a nossa oração. Vou fazer a nossa oração, então. Vamos respirar fundo. Elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Sentir toda essa emanação de luz, de amor, de paz. E que cada um saiba de toda a proteção que tem. Que cada um de nós tem um anjo da guarda, um espírito protetor, um mentor e tudo mais que o céu pode nos dar. Basta que a gente estenda a mão para que essa ajuda chegue a cada um de nós. É preciso que a gente feche esse guarda-chuva que impede que todas essas bênçãos cheguem até nós. E quando a gente se conecta, de verdade, é um sentimento maravilhoso. E que vocês possam fazer isso diariamente. Agradecemos, Senhor, a grande oportunidade e concluímos a nossa aula de hoje com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal, que assim seja. Uma excelente noite para todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Um boa abraço, noite. gente. Boa Fiquem noite, com a todos. Deus. Obrigada, gente. Até amanhã. Boa noite. Amanhã tem aula. Bem